Sim ou não? Glória a Deus. Então você pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 4. Amém? Nós vamos dar sequência naquilo que nós temos falado nesses últimos dias. Todos encontraram Atos capítulo 4? Se alguém puder ficar no slide, vai ser bom, gente. Quem puder. Você vai ligar aí, você vai. Bom, vamos dar sequência, né? A gente falou semana passada sobre Atos capítulo 3. Eu estava com o planejamento de falar sobre 2 capítulos por dia, por sexta, né? Entretanto, semana passada não deu, porque Atos capítulo 3 realmente tem muita coisa que a gente abordou. A gente falou sobre a pregação de Pedro. Falamos também da primeira cura que teve ali, de um homem que sempre estava à porta do templo, né? Chamada Formosa. E Pedro e João, eles indo até o templo, eles se encontram com aquele irmão, vê aquele irmão na porta e estende a mão sobre ele e ministra cura sobre ele, e aquele homem é curado. E aí Pedro entra no templo para poder pregar, e aí a gente começa a ver uma das coisas que a gente falou, né? Seria muito bom se tudo que a gente fizesse para Deus fosse somente, a gente só recebesse glória por aquilo. Muitas vezes, meus irmãos, você vai fazer algo bom para Deus, você vai servir ao Senhor, e mesmo assim as pessoas vão se levantar contra você para te desanimar. Então seria muito bom se fosse só flores, né? Mas infelizmente, assim como a rosa é uma flor bonita, a rosa também tem espinhos. Então, ainda que você esteja fazendo algo para o Senhor, e se algo é bom, você está edificando vidas, você está curando pessoas, mas ainda assim pode ser que alguns se levantem contra você, e é normal, porque a gente vê isso aqui. Como a gente já vem falando, o cristianismo ele surge a partir da religião judaica, a partir do judaísmo, e foram justamente os judeus que contestavam a fé que era proclamada pelos primeiros cristãos, pela igreja primitiva, né? Então a gente vê diversos levantes, e aqui a gente vai ver mais ou menos o que aconteceu com Pedro e João, que mesmo após curar esses homens, foram presos, foram interrogados, foram constrangidos ali, foram ameaçados de alguma forma, mesmo tendo feito algo bom. Olha que ironia, né? Às vezes a gente pensa que eu vou pregar na igreja, eu vou pregar o evangelho para alguma pessoa, vou falar do evangelho para alguém, e eu vou receber só bênção com isso. Só que às vezes, meu irmão, você pode receber algum levante, mas tudo bem. A gente pega aquelas bem-aventuranças que vai falar: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa de mim, porque grande é o seu galardão que está no céu. Amém? Então, mesmo que você esteja recebendo alguma afronta ou alguma coisa, alguém está tentando calar você, alguém está tentando fazer alguma coisa contra você, não desanime, porque maior é o que está em você do que estão com eles. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos para Atos 4. A TV ainda não está pronta, mas tem que ver se o cabo vai funcionar, porque a gente estava com um probleminha no cabo. Então, Atos capítulo 4, é Pedro e João, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, diante do Sinédrio. Eu acho que é aquele ali, ó, do lado ali. Não, de cima. Pô, aí, entrada. Não, abriu o painel. Nesse aí não. Ixi, aí abriu o painel. Daqui. Rapidão, gente, porque isso aqui ajuda demais. Bora ver se funcionou. Aí, bacana. Pedro e João diante do Sinédrio. Então Pedro e João estão aqui diante dos judeus, diante dos sacerdotes judeus, e eles começam a falar sobre, eles falam, né, a pregação de Pedro, ela é em volta, a gente falou, Atos 3:26 vai falar, tendo Jesus
um pouquinho antes aí. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, judeus, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Nós finalizamos falando sobre isso. Então, qual que foi o objetivo de Deus ao ressuscitar Jesus e enviar Jesus para abençoar ali os judeus? Foi no sentido de quê? De que cada um abandone a sua maldade. Então a gente pensa às vezes que Deus ressuscitou somente para nos dar bênçãos, ou Jesus ressuscitou apenas para nos conceder cura e salvação. Além disso tudo, além da cura, da salvação que Deus provê para a sua vida, Ele também quer que você abandone as suas maldades, os seus pecados, e nisso se manifesta o amor de Deus e a justiça de Deus. E agora indo para Atos 4, pode abrir aí para mim Atos 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, colocando os apóstolos diante dele, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Até aí momentaneamente. Esses homens, o que eles estavam tentando fazer aqui com os discípulos? Claramente incriminá-los, claramente tentando fazer eles caírem em alguma pegadinha para prenderem e sacrificarem esses homens, matarem esses homens. Só que a Bíblia vai falar que os discípulos de Jesus, eles caíam na graça de todo o povo. Eram homens íntegros, eram homens queridos pela região. Então, quando esse pessoal prendeu, o receio deles vamos prender essa galera aqui, mas eles têm o apoio do povo. O povo gosta deles. Se a gente fizer alguma coisa com esses homens, com certeza o povo vai se virar contra nós. E nisso, a Bíblia, Lucas, que é o autor, ele dá uma ênfase interessante no versículo 8, pode abrir lá no versículo 8, que vai falar: Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa é uma das marcas que o Espírito Santo traz para o crente. Primeiro, a autoridade. Falando com autoridade diante de quem? Do povo e dos anciãos que estavam diante dele. O Espírito Santo traz para você autoridade para falar em nome de Jesus. E estar cheio do Espírito Santo, como a gente falou, não é somente receber o poder para curar, mas é também receber o poder para falar em nome de Jesus e não se calar, mesmo diante de afrontas. Então presta atenção, vamos analisar uma situação aqui. Vou só tirar o som. Vamos só analisar uma situação aqui. Imagina que você está diante de um grupo de pessoas que quer te incriminar por causa de algo que você fala, por causa de algo que você prega, uma verdade que você acredita. E essas pessoas te colocam em prova para que você ou negue aquilo que você está falando, ou mantenha aquilo que você está falando. E a sua escolha é manter. Eu imagino que esses homens, meu irmão, ainda que eles falassem com autoridade, eles podiam estar com algum tipo de receio. Mas é aí que está. Quem é cheio do Espírito Santo não se deixa ser intimidado pelas afrontas. Quem está cheio do Espírito Santo, quem recebeu a autoridade para falar em nome de Jesus, para curar, para transformar pessoas, para pregar a palavra, não pode se calar diante das afrontas. Então, mesmo aquele grupo de pessoas tentando incriminar aqueles homens, Pedro e João, um dia que eles estavam presos, se apresentam diante daqueles homens e falam: olha, autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Versículo 9. Olha bem, aquele povo estava questionando por que eles tinham feito aquilo e como que eles tinham feito. Então, Pedro e João estavam presos, e estavam agora diante dos seus acusadores ali, e eles estavam questionando: como que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Eles não estavam ligando para o alívio que aquele homem que era coxo estava tendo. Eles não se importavam com a cura que estava sobre aquele homem. Aquele homem, a gente já falou, eles tinham mais de 40 anos de idade, ele estava todos os dias à porta do templo, todos os dias muita gente passava por eles, Pedro e João passa por eles, cura aquele homem entra pulando de alegria no templo. Eles não estavam preocupados com o homem que tinha sido liberto, eles estavam preocupados com a forma como Pedro e João tinham feito aquilo. E aí, meu irmão, vai uma característica número 1 do religioso: ele não quer saber da doutrina de Cristo, da cura, ele quer apenas que você faça da maneira como ele acha que é certo. E vamos trazer uma realidade para a gente não virar um religioso. Nós temos que observar a Bíblia para que a gente não se torne religioso ignorante. Porque muitas vezes você pode crescer, você pode viver uma vida na igreja e se achar que sabe as coisas, você pode achar que sabe, mas quem fala se você sabe ou não é a Bíblia. Então não tem essa de, eu acho que é isso. Não, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras fomos sarados. Esses homens não estavam fazendo nada fora do que estava escrito na Bíblia. E mesmo assim, os judeus, que deveriam conhecer a Bíblia, não conhecendo, acusam esses homens de ter feito algo, não sei de onde. De onde vocês fizeram? Meus irmãos, eu estou diante de vocês aqui, versículo 9. Hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem. Aquele homem foi curado, gente. Aquele homem estava mal, estava coxo, não conseguia nem entrar dentro do templo. As pessoas pegavam esse homem todos os dias, carregavam ele para a porta do templo e deixavam ele lá. Nem entrar no templo esse homem entrava. Então passa os discípulos de Jesus, curam esse homem. Aí agora vem as pessoas: por que vocês fizeram isso? Como que vocês fizeram isso? Calma aí, gente. E o benefício que foi dado a esse homem? Isso não é levado em questão? E aí Pedro continua o seu discurso: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Eu falei semana passada e vou repetir porque não tinham muitas pessoas aqui. Eu vi um post no Instagram, na internet, que tinha um outdoor. Aí o outdoor estava escrito assim: a 15 minutos de você, o maior profeta do Brasil. E a foto de um cara, de um pregador. Aí eu fico imaginando se esses discípulos de Jesus estivessem aqui hoje vendo isso, vendo uma atrocidade dessa. A 15 minutos de você, o maior profeta do Brasil. Meu irmão, esses homens devem estar revirando lá no céu, olhando: não é possível um trem desse. Não é possível que a gente sofreu por isso. Não é possível que a gente sofreu perseguição por causa disso. Por quê? Em nenhum momento esses homens colocam sobre si a glória do que aconteceu. Em nenhum momento. Qual que é a atitude de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? É devolver toda a glória para Deus. Toda. É por isso, meu irmão, que nós não devemos nos impressionar com o que vemos na internet. O homem lá fez isso, isso e isso, revelou o CPF, revelou o nome do cara. Isso não me impressiona. O que me impressiona é se ele está devolvendo a glória para Deus. O que me impressiona é a forma como ele trata a família dele, como ele cuida dos filhos, como ele cuida da esposa. Porque aí está presente o Espírito Santo. É onde tem ordem, é onde tem paz, é onde tem clareza, é onde tem santidade, é onde a glória é devolvida para Deus. Meu irmão, se você hoje pensa que Deus está fazendo algo porque você é bom, reveja seus conceitos. Toda a glória pertence a Deus, toda.
E é justamente devolver a glória para Deus, em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Não foi no nome de Pedro, não foi no nome de João, foi no nome de Jesus. Então aqui mais uma vez a Bíblia ela se completa. O que ela vai falar no versículo 8, ela demonstra no versículo 12. Ou seja, tudo que a Bíblia vai afirmar, ela vai mostrar o fruto. Por que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Porque ele devolvia toda a glória para Deus. Porque ele não queria glória para si. Ele não está interessado em se promover. Ele não está interessado em mostrar que ele é alguma coisa. Ele está interessado em glorificar a Deus. Porque o nosso julgamento não é diante da humanidade. O nosso julgamento é diante de Deus, meu irmão. Às vezes você pode fazer uma coisa boa a sua vida inteira e não ser reconhecido. E está tudo bem. Às vezes você pode orar, você pode ter uma vida firme de oração todos os dias e ninguém vê. Sabe qual a diferença? É que Deus está vendo. Então se você ajuda uma pessoa hoje, se você auxilia alguém hoje, você não precisa ficar mostrando para ninguém. Porque o que sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não saiba. Mas o Pai que está lá em cima sabe. E o galardão que está sendo acumulado para você. Porque quem recebe a sua gratificação nessa terra não vai receber no céu, meu irmão. Mas aquele que não demonstra e não recebe nenhuma coroa nessa terra, não recebe nenhum reconhecimento na terra, no céu será reconhecido. Glória a Deus. Então, estar cheio do Espírito Santo é devolver toda a glória para Deus. E Pedro estava. Então, muito me impressiona alguns crentes ao redor do Brasil, ao redor do mundo, puxarem a glória para eles. Não sou eu que sou bom, não, meu irmão. Se não fosse o Senhor na sua vida, você não seria nada. Se não fosse a graça do Senhor Jesus ter perdoado os nossos pecados, nos salvado, nós não seríamos nada. Somos algo por causa dele, é ele que nos torna algo. É Ele que nos torna cheios, é Ele que nos dá autoridade. Só temos autoridade para pregar, para falar, para curar, por causa dEle. Então Ele é a causa primária de tudo de bom que você faz na sua vida. Você em si não tem nada bom. Pedro e João não tinham nada de bom dentro deles. Então, esses homens, esses vasos vazios, que não tinham nada a acrescentar a ninguém, recebem o Espírito Santo e agora têm autoridade para falar diante de um monte de gente que conhecia, doutores da lei, homens conhecedores da Torá, homens que conheciam o Velho Testamento muito mais que eu e você conhecemos, consultando. O que às vezes você pegar lá em 2 Samuel e falar 2 Samuel 17, talvez esses homens já sabiam o que estava escrito, meu irmão. A gente consultando sabe menos que esses homens sabiam. E estava diante deles homens que não eram conhecedores, mas eram homens que eram cheios do Espírito Santo. E é por isso que a unção, meu irmão, despedaça todo o jugo da lei. A unção que está presente em nossa vida despedaça todo tipo de conhecedor, de doutor da lei. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te capacitar para pregar, para falar com autoridade. Amém? Glória a Deus. Pode abaixar só um pouquinho o retorno aqui, sempre está dando uma microfonia. Retorno do chão. Então, eles colocam, vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. A guerra que era o quê? A guerra que, além de Jesus ser um profeta que fazia sinais e operava prodígios, que isso os judeus já sabiam. Anás e Caifás já sabiam. As pessoas que estavam ali já sabiam que Jesus curava, porque eles viram, eles presenciaram. Mas a grande guerra deles também está focada no ressuscitou Jesus entre os mortos, porque eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí a gente falou lá em Coríntios, né? Quem estava presente no estudo de 1 Coríntios, a gente falou que se não há ressurreição de mortos, Paulo falando para a igreja de Coríntios, se não há ressurreição de mortos, então nós não temos esperança nenhuma. Porque se não há ressurreição de mortos, Jesus não ressuscitou dos mortos. Então, a causa que eles estavam brigando com os discípulos era justamente a ressurreição dos mortos. E os discípulos também sabiam disso. Só que, mesmo assim, eles não se calaram.
eles mencionaram. E esse é o importante, meu irmão. Preservem a doutrina da Bíblia, independente de tudo, independente de qualquer levante, independente de qualquer coisa, preserve a verdade bíblica. E versículo 11: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Aqui está falando também, Jesus menciona, se eu não me engano, é no livro de Marcos 12, 10 e 11, se eu não me engano. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Esses homens crucificaram Jesus, eles eram os construtores, porque Jesus veio primeiramente para quem? Para quem? Para o judeu, né? Ele fala lá para aquela mulher cananeia, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Então Jesus deixa muito claro que ele veio inicialmente para os judeus, né? Então, Jesus é a pedra que vocês, os construtores, ou seja, aqueles que deveriam receber o Messias, rejeitaram. Mas ele não veio ser qualquer pedra, qualquer fundamento. Ele veio ser o fundamento principal. Ele veio ser a pedra angular, ele veio ser a pedra de esquina. Para uns, ele é o quê? Ele é o fundamento. Para outros, ele é o quê? Tropeço. O que Jesus está sendo hoje para você, meu irmão? Jesus é o tropeço ou é o seu fundamento? Porque se ele é o seu tropeço, sinto lhe falar, você está errado. Não é ele que nos faz tropeçar, mas quando colocamos a nossa própria glória, o nosso próprio prazer, a nossa própria vontade, diante daquele que veio ser o nosso fundamento, a gente vai tropeçar nele. E aí, Lucas está aqui, Pedro está aqui reafirmando isso. O Jesus que vocês construtores rejeitaram se tornou pedra angular, e vocês rejeitaram a pedra principal de tudo que vocês fazem, de toda a religião de vocês, vocês rejeitaram, vocês crucificaram o Senhor da glória. E no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que fantástico isso aqui, porque muita gente hoje perde isso aqui de vista. Muita gente fala que é você fazer isso e mais isso, e aí você é salvo. Meu irmão, não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra forma, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Resumindo, não tem salvação em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus. Não existe, não existe, está na Bíblia. Se alguém chegar para você e falar, beleza, você tem que crer em Jesus, mas se você não obedecer os mandamentos, você não é salvo. Mentira, porque não dá para obedecer os 10 mandamentos, não dá para obedecer a lei por completo. Não, se fossem somente os 10 mandamentos, meu irmão, eu acho que estava mais controlado. Mas no Velho Testamento tem cerca de 613 mandamentos. Por isso que não tem como você viver obedecendo os 613 mandamentos, é impossível. Está lá em Romanos, todos pecaram, não há ninguém que obedeça, não há ninguém que obedeça à lei, todos se fizeram inúteis. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele não está te isentando de uma responsabilidade de agir da forma correta. Mas se você buscar ser salvo pela obediência à lei, você não vai ser salvo. Você é salvo aceitando Jesus, vivendo com Jesus, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é salvo pela sua fé em Jesus e não por obediência da lei. E Pedro está reforçando isso aqui. Vocês são judeus piedosos, homens que observam a lei, homens que conhecem a lei, mas deixa eu falar para vocês, judeus, não há nenhum outro nome pelo qual vem a salvação, a não ser Jesus, aquele que curou esse homem, aquele que Deus enviou e aquele que Deus ressuscitou. Não há salvação em nenhum outro. Este que vocês rejeitaram, ele é a pedra angular, ele é o principal, ele é aquele pelo qual você só pode ser salvo por meio dele.
Não tem como ser salvo de nenhum outro jeito. Rickson, tem como dar um jeitinho? Nós temos como comprar Jesus ali, pedir para Jesus não levar em conta tal pecado? Irmão, não tem como. Você pode ter todas as riquezas do mundo, todos os títulos do mundo, Jesus não se compra. É de graça. E a graça nos constrange para vivermos uma vida santa. Mas esse é um assunto para outro dia, tá bom? Nós estamos falando de outra coisa hoje aqui. E aí no versículo 13, ao verem a ousadia, olha bem, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, gente, homem iletrado, homem que não tinha ensinamento na lei, homem que não era igual Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, não era igual Paulo, que era um aluno ali, que estava crescendo, vivendo uma vida ali, todo dia lendo a palavra, todo dia lendo a Bíblia. Eram homens simples, iletrados, incultos. Não devia comer, ele devia comer com garfo assim, ó. Não devia nem comer com garfo assim, né? Vocês sabem, né? Como é que que eu estou falando, né? Eles deviam comer com garfo assim, ó. Né? Não era homem culto, né? Não devia, sei lá, andar de chinelo e havaiana e short de jogar bola, sei lá. Homem simples, homem que você olha e fala assim, não tem como. Pescadores, gente que vivia no mar, gente que, enfim, devia ter até pressão alta, tanto comer água do mar, sei lá. Gente simples, gente como a gente. Se alguém olhar para você e falar, você é crente, meu irmão? Você é pastor? Às vezes as pessoas olham para mim, eu estou lá na loja, estou lá tranquilo, aí meu pai fala, Rick, você é pastor? Aí eu, amém, irmão, sou. Sério, irmão? Mentira. É sério, sou pastor. Por que ele não acredita? Porque não parece, né? Não parece, está tudo bem não parecer, está tudo certo. Eu não quero. Se Deus souber que eu sou, e dentro do meu coração Deus estiver me aprovando a forma como eu tenho agido diante da igreja, irmão, está tudo certo. Nós não precisamos de reconhecimento terreno, não quero. Está tudo bem. Deixa eu edificar a igreja aqui do jeito que Deus está me usando e está tudo certo. Ficaram admirados, e não só isso, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? A ousadia com que eles falavam, só podia vir de algum lugar diferente que não fosse a própria sabedoria humana. Como que uma pessoa iletrada, inculta, que não segue as normas de aprendizagem que um judeu seguia de forma restrita, de forma constante, de forma punitiva, como que esses homens estão diante de homens da lei, de mestres da lei, e estão conseguindo falar com essa ousadia? É porque eles realmente acreditavam, realmente tinham visto. É mais uma vez que eu falo aqui, é mais uma das provas de que Jesus realmente ressuscitou. A Bíblia nos testifica a verdade, e ela fala ao nosso coração. A gente falou, Jesus não apareceu somente para os discípulos, né? A gente viu lá em Coríntios que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Apareceu para Paulo no caminho de Damasco, apareceu para mais de 500 pessoas, apareceu aos discípulos, ficou na terra aqui andando um tempo depois que ele ressuscitou. Então existem muitas infalíveis provas de que Jesus ressuscitou, e uma delas é essa. Porque se fosse uma mensagenzinha qualquer, de uns malucos aí, de 12 malucos que achou que viu uma coisa e não era nada daquilo, meu irmão, possivelmente alguém teria falado, isso aí não vai para frente. Como o próprio pessoal falou, vamos soltar eles, falar para eles não pregar. Se isso for só mais uma seita que está surgindo aí, logo vai se dissipar. E aí eu falo, nós estamos aqui 2000 anos depois falando do que 12 pessoas começaram. Tem lógica um trem deles? Tem lógica? Tem lógica. Tem lógica porque vem de Deus, meu irmão. É por isso que o Evangelho tem lógica. E aí, a gente vê que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em versículo 14, vendo que o homem havia sido curado, estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. O homem curado estava andando ali com os discípulos, com Pedro e João, e estava curado. Versículo 15, e mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar.
Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso aqui vai fazer menção, eu não sei onde vai estar lá em Jeremias, que fala que a palavra do Senhor, ela é como um fogo em nossos ossos, que nos consome, e não dá para conter. O que acontecia quando Jesus curava uma pessoa? Jesus virava para essa pessoa e falava assim, vai, apresente-se ao sacerdote, peça que eles façam o sacrifício pela sua enfermidade e obedeça o que a lei diz acerca do que você tinha que fazer. Então a pessoa tinha que ficar 7 dias fora da cidade até que a cura dela fosse por completa, vamos falar assim, em alguma doença específica. Então Jesus falava, vai e faz isso, não conte a ninguém. Jesus falava isso? Não falava? Então, Jesus estava obedecendo a lei. Mas o que essas pessoas faziam? Eu sempre me questionei isso, gente, por quê? A pessoa virava as costas, Jesus me curou. Como assim, meu irmão? Jesus acabou de falar que não era para você falar com ninguém. Ele chegava e anunciava, Jesus me curou, eu acabei de ser curado. Eu estava de um jeito, agora vocês estão vendo, eu estou desse jeito. Como isso é possível? E está aqui o segredo disso, é porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por que quando você descobre uma verdade, ou Deus te convence de alguma coisa, você sai falando para todo mundo? Meu irmão, quando eu converti, eu saía pregando para todo mundo. Todo mundo. Eu falava com todo mundo da palavra do Senhor. Por quê? Quando você descobre um tesouro, você quer contar para todo mundo. Você quer que todo mundo desfrute daquilo que você está desfrutando. Você quer que todo mundo aprenda e viva aquilo que você está vivendo e aprendendo. Por quê? Você encontrou algo muito bom. E a boa nova do Evangelho é isso. Ela é algo muito bom que encontramos e saímos falando para todo mundo. Gente, vocês têm que crer nisso, vocês têm que ouvir isso, vocês têm que se converter, vocês têm que viver com Jesus, é bom demais. Só que nem todo mundo escuta. Verdade ou não? Sim ou não? Mas só porque eles não escutam quer dizer que você tem que parar? Porque a motivação não está na pessoa que você está pregando, meu irmão. Aqui vai bater em nós. Por que você não fala de Jesus o mesmo tanto que você falava quando você converteu? O que mudou? A Bíblia mudou? Jesus mudou? Não, né? Sabe quem mudou? Você. Você que se enfraqueceu. Você que perdeu o sangue no olho e o fogo nos ossos para falar de Jesus sem cessar, sem parar. Foi você que deixou de queimar o seu coração por amor a Jesus. Não foi a Bíblia e Jesus que mudou, não. As circunstâncias do dia, a gente vai puxando as palavras, lá nos evangelhos, a parábola que Jesus contou de um homem que saiu a semear, uma semente caiu no meio do caminho, veio um pássaro e pegou. A outra caiu numa terra cheia de espinho. O outro caiu onde? Nas pedras. E o outro caiu no solo fértil. Qual desses 4 tipos de solo é o seu coração, meu irmão? Tem muita gente que não tem mais amor e vontade de pregar a palavra para todo mundo, porque o seu coração é como uma terra cheia de espinho. A semente caiu, logo começou a dar uma diferença, mas as preocupações desse mundo, os espinhos dessa vida, quebraram o crescimento, e você perdeu a semente. E é por isso que eu quero te cutucar, quero tocar na sua ferida, quero jogar gasolina na sua ferida, porque você tem que sentir a dor e mudar. Porque essa dor aí que você está sentindo, de não estar queimando mais por Jesus, de não estar mais fazendo questão de falar da palavra para as pessoas, ela tem que ser incomodada, e você tem que buscar cura nisso em Jesus. Porque não adianta, meu irmão, nós vamos pregar, e nem todo mundo que a gente pregar vai ser curado, vai ser salvo. Mas está tudo bem, porque eu estou caminhando em direção à coroa da salvação.
Eu estou buscando o Senhor, eu estou sendo convencido da verdade todos os dias. Eu estou pregando e eu vou continuar pregando, independente de tudo. Não vai crer, não tem problema, meu irmão. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, está tudo certo, está tranquilo. Você vai pregar para mais gente que não vai se converter do que para quem vai se converter, meu irmão. Se você pregar para 10 pessoas, 1, 2 vai se converter, 3, 7 não vai ouvir, não vai dar ouvidos para o que você vai falar. E está tudo certo. Uma que se converte é festa no céu. Imagina 3, meu irmão. Ixi, aí dá uma semana de festa. Uma semana de festa no céu. Então, nós devemos queimar de amor por Jesus. O nosso coração tem que estar firme nisso. Se ouvir uma boa notícia, espalha. E a boa notícia, ela tem que se renovar dentro de você todos os dias. Porque só dessa forma você vai demonstrar que está cheio do Espírito Santo. Esses homens falavam e eles continuam fazendo menção a Atos 4, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Prega a palavra com fervor, com desejo de anunciar para todo mundo quem está cheio do Espírito Santo. Se você está vazio, meu irmão, sua botija está vazia, sua botija não está cheia do Espírito Santo, cheio de azeite, você não vai pregar com fervor, você não vai pregar com paixão, você não vai falar com ninguém. Por quê? Porque você mesmo não está acreditando naquilo. Enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com outras coisas, com vinho, com bebidas, mas enchei-vos do Espírito Santo, é o comando para nós. E anunciem a palavra, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Uns vão crer, outros não, está tudo certo, você está cumprindo seu papel de anunciar com fervor, sem cessar, sem parar. E aí, a gente vai seguindo, versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Recebemos uma boa notícia, temos que anunciar ao mundo. Versículo 21. Depois ameaçou de novo, mais ainda. Ou seja, esses homens estão sendo aqui, fizeram algo bom, estão ajudando as pessoas, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, dando sequência ao ministério de Jesus, fazendo obras maiores do que Jesus fez, como Jesus prometeu para eles. E essa galera está ameaçando esses caras. Então, se eles ameaçaram, meu irmão, os nossos pais, quem dirá nós? Você vai ser intimidado a não pregar a palavra da verdade, você vai, mas não cesse de pregar, porque é melhor agradar a Deus e ouvir o chamado de Deus, do que ouvir o chamado dos homens, amém? Glória a Deus. Ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Volta no versículo 25. A gente tem mais uma vez aqui uma menção ao Antigo Testamento. E o que essa menção ao Antigo Testamento faz? Disseste por meio de quem? De quem? Por boca de quem? Uai, mas o Espírito Santo não veio só em Atos 2? O que o Espírito Santo está fazendo lá em Davi? Eles não tinham a revelação de que aquele era o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus estava atuando no meio deles. O Espírito de Deus pregou através de Noé. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, estava na criação. Só que o povo ainda não sabia que aquele ali era o Espírito Santo que provinha do próprio Deus. E a gente falou, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não porque ele é o menos importante, mas porque ele é o terceiro a ser revelado e apresentado. Então primeiro foi Deus, o Criador, aí vem nos Evangelhos Jesus, e após Jesus ele envia quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele ainda não estava presente dentro de nós, como
eles não estavam no passado presente dentro das pessoas, visivelmente as pessoas tinham conhecimento disso. Eles tinham uma relação com Deus, um tipo de relacionamento. E aí a gente falou que a revelação do Senhor para nós, ela é gradativa. Então, mesmo que Moisés viu o Senhor face a face, hoje Moisés não conheceu o Filho Jesus, que morreu na cruz, que salvou os pecadores. E também não sabia que Atos 2 ia acontecer, que ia descer o Espírito Santo. Moisés não sabia disso, mas nós sabemos. Então Moisés viu Deus face a face, meu irmão, mas eu e você temos Deus, dentro de nós, e é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que está dentro de você, ele falou no passado por meio de Davi. Então, o Espírito Santo está agindo na história por toda a eternidade, por todo sempre agiu, e por boca de Davi, nosso pai teu servo. E como que ele agiu falando? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. É um salmo messiânico, se eu não me engano é salmo, deixa eu ver aqui, 25, Salmo 2, Salmos 2, versículo 1 e 2, vai falar. Vê se você consegue abrir isso, só para a gente. Salmos 2. Bora ver. Salmos 2. Toda hora que eu viro, essa televisão pisca. Ô, gente, vamos orar para Deus providenciar um cabo HDMI bom para nós aqui, viu? Nós estamos precisando, gente. Um cabo HDMI. Achou isso, né? Travou? Tá. Por que se enfureceram as nações, os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Só até aí, pode voltar para Atos 4, 26. Então, a igreja estava orando isso aqui. A igreja estava fazendo menção ao que Davi estava falando. Mais uma vez mostrando a junção do Novo Testamento com o Antigo. E é por isso que não devemos rejeitar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele revela o Novo. É como a gente falou em Coríntios, lá é como um espelho. Hoje vemos como um espelho, mas amanhã veremos face a face. Hoje a gente vê Deus de uma forma, mas quando virmos face a face será diferente. Da mesma forma que essas pessoas tinham uma concepção de Deus, mas agora eles já usam a palavra demonstrando aquilo que a palavra queria dizer. Então, quando Davi falou lá no Salmos 2, ele não tinha consciência do que Jesus ia fazer, o que Deus ia fazer. Ele falou, o Espírito Santo falou pela boca dele. Agora nós temos a consciência de que isso aqui fazia menção a Jesus. As autoridades se juntaram contra o seu ungido. E eles testificam, versículo 27, porque de fato nessas cidades Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, a morte de Jesus na cruz, ela já estava estabelecida, já estava pré-determinada. Amém? Amém ou não? Então, volta lá no versículo 27. Isso é importante. Nessa cidade, aí vai falar de quem se levantou para matar Jesus. Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, ou seja, com gente que não era judeu e com judeu. Se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Só que, vamos lá, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Então, Deus não criou o mal. Vamos estabelecer bem esse conceito na nossa cabeça. Deus não criou o mal, mas Ele permite o mal da forma como Ele quer. Amém? Deus não pode criar o mal, Deus não pode criar o pecado, Deus não criou o pecado, mas Ele permite segundo o seu próprio entendimento e a sua própria sabedoria. E nisso se revela que Jesus morreu na cruz. Isso foi algo ruim aos olhos dos discípulos? Foi terrível. Jesus sofrendo com a coroa de espinhos,
tomou vinagre numa esponja, meu irmão, aquilo é sofrimento. A Bíblia descreve um sofrimento profundo, uma das mortes mais horripilantes que já existiram, a morte de cruz, uma morte que demonstrava vergonha. Quem morria por morte de cruz era gente ruim. Então Jesus sofreu algo ruim, mas nada que fugiu da mão do que Deus já havia estabelecido que acontecesse. Amém? Amém ou não amém? Deus estabeleceu, Deus determinou, e aconteceu segundo Deus determinou. Versículo 29, agora, Senhor, olhas para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a sua palavra com toda ousadia. Esses homens não estavam preocupados com a integridade física deles. Eles só pedem, Senhor, está vendo as ameaças dele? Não deixe que a gente fique com medo. Não deixe que a gente se intimide. Pelo contrário, nos dê força para anunciar a sua palavra com toda ousadia. Esses homens estavam lutando contra o medo, gente. Eles não estavam nem aí para a integridade física deles, eles queriam pregar a palavra de Deus com ousadia. Esse era o desejo da igreja de Atos. Esse é o desejo que tem que ter na nossa igreja, na nossa vida hoje. É pregar o Senhor com ousadia, com intrepidez, sem cessar, sem parar, sem ter medo. Pregar com ousadia, esse era o desejo. Eles não queriam que aquele povo morresse. Eles não estavam orando para Deus, falando, Deus, está vendo esse aí que estão ameaçando a gente? Aniquila esse povo, joga fogo na cabeça deles, joga eles no buraco, dá um mal súbito nesses homens, mata esses homens. Eles não estavam falando isso. Senhor, atenta para a ameaça que eles estão fazendo e nos dê ousadia para pregar a sua palavra. Concede os seus servos ousadia. Olha o que esses homens estão pedindo, gente. Eles estão pedindo aqui nem proteção divina. Eles não estão pedindo nem para Deus livrar eles daquelas ameaças, porque eles sabiam a ameaça humana poderia acontecer a qualquer momento, uma tragédia com aqueles homens. Eles poderiam ter sido mortos, eles poderiam passar por qualquer tipo de problema. Eles não pedem para Deus livrar eles dessas coisas. Eles pedem a Deus para dar a eles ousadia para pregar, lutando contra o medo e contra a intimidação que os judeus promoviam contra os cristãos. E aí, versículo 30, nos dê isso enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mais um detalhe, né? O que é estar cheio do Espírito Santo? É anunciar a palavra de Deus com ousadia. E é por isso que eu estou cutucando a sua ferida. Por que você não está pregando mais do jeito que você pregava? Por que você não está falando mais de Jesus do tanto que você falava? Por que você parou de influenciar as pessoas ao seu redor? Por que você parou de defender a sua fé e de demonstrar aquilo que você crê? A gente está caminhando, meu irmão, para uma apostasia. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus na terra, a igreja que hoje é a igreja, todas as igrejas que eu me refiro, não vai ter, meu irmão, uma grande conversão que vai converter 200 milhões de pessoas. Pelo contrário, vai ter uma grande apostasia. E o que é apostasia? É abandono da fé. E quem que abandona a fé? Crente. Aí vai falar, Jesus está falando quando Jesus fala sobre a escatologia, sobre a volta dele, ele vai falar, vou lembrar, calma aí. Jesus vai falar, por esfriar o amor de muitos, como é que é? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de quem, gente? O amor dos crentes, meu irmão. Por aumentar a iniquidade, você vai achar que a pessoa não merece ouvir a palavra. Por causa que a gente está numa época agora de muito pecado, de muita fornicação, de muita prostituição. A gente está numa época de muita gente que usa droga, que bebe descontroladamente. A gente está numa época terrível para a nossa nação. Mas que você consiga olhar para cada um daquele povo que está pulando carnaval, que está vivendo uma vida
sem santidade nenhuma, olhar para eles e falar: eles merecem ouvir a palavra de Deus tanto quanto eu mereci quando eu não era crente. Porque estar cheio do Espírito Santo é pregar a palavra de Deus com ousadia, sem medo, sem vergonha, sem temer algo que possa vir contra você no físico. Meu irmão, eu vi um vídeo que me revoltou essa semana. Eu fiquei pensando nesse vídeo por dias. Um homem, um pregador, foi acusado por um bandista, se eu não me engano, no Ceará ou na Bahia. Escuta bem, eu não sei se, na verdade não sei se ela era um bandista, ela era de uma religião africana, vamos falar, uma religião dessa forma. Vamos falar que é um bandista. Essa mulher falou que estava sendo importunada por esse pregador, certo? Porque ele estava pregando. E esse pregador pega o celular e começa a filmar. Ô gente, estou aqui com os policiais, policial, soldado tal, o outro tal, não estou conseguindo ver a patente deles, estou aqui com eles. Essa mulher aqui falou que eu estou importunando ela por pregar a palavra do Senhor. E ele vira o vídeo para ele aqui assim. E esse policial, que não deveria ser policial, não devia estar vestindo a farda policial, ele se aproxima desse homem que não estava apresentando perigo nenhum. Ele se apresenta diante desse homem e fica olhando para a cara dele, ele filmando: estou aqui com o policial, não estou fazendo nada, não sei o que, não sei o que. Esse policial joga um jato de spray de pimenta, se não é pimenta, é spray de pimenta, na cara desse cara, na cara dele. E ele continua filmando, e o policial pega o celular e filma a cara dele, e ele postou esse vídeo. Gente, isso é revoltante, revoltante. Esse cara tem que sofrer todas as punições cabíveis para ele, porque aquele homem não estava apresentando nenhuma ameaça a nenhum daqueles, e muito menos para a mulher da outra religião, muito menos. Mas o que esse homem teve foi ousadia. É o que falta para mim e para você. Ele não estava com medo ali do que aqueles policiais podiam fazer. Eu acho que ele nunca imaginava que ele ia tomar um jato de spray de pimenta, coisa que você coloca no olho de ladrão, de baderneiro, de gente que precisa ser afastado, de gente que precisa ser contido. Aquele homem não estava fazendo nenhum mal para ninguém, e tomou um jato de spray na cara. Depois vocês abrem lá o Instagram do pastor Eliseu Rodrigues, está lá o vídeo. E importante a gente ver esses exemplos, porque isso motiva. Isso virou para mim e falou: aí, você já passou por alguma situação semelhante? E eu falei: não passei, nunca passei por isso. Então o que eu estou fazendo de errado? Será que nós estamos confortáveis demais? Será que nós estamos bem demais? Tranquilo demais? O que será que está faltando para a gente passar por uma situação semelhante? Não estou falando para você buscar confusão, não estou falando para você buscar essas coisas, mas isso naturalmente virá. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela incomoda. Como falamos, Cristo Jesus, ou ele é o fundamento, a pedra angular, ou ele é a pedra de tropeço. Para quem não crê, ele é a pedra de tropeço. E está tudo certo, meu irmão, ele falou. Mas nós não podemos deixar de anunciar a palavra com ousadia, com paixão, porque aqueles que têm que crer vão crer, por causa que o Espírito Santo vai te habilitar a falar com autoridade da palavra e com ousadia. E não só isso, além de pregar com ousadia, o Espírito Santo vai agir na sua vida para você produzir fruto, porque não basta só pregar, meu irmão, tem que ter fruto. Se não tiver fruto, para mim não vale nada. É um falso profeta. Balaão lá atrás, Balaão era um profeta, mas ele era falso porque ele negociava as profecias dele por dinheiro, coisa que muita gente faz aí hoje em dia. Ele negociava as palavras, o que ele falava, por dinheiro. Isso tornava ele um falso profeta. Por isso que Deus não deixa ele amaldiçoar Israel, por isso que Deus não deixa ele amaldiçoar o povo, usa a mula para falar com ele. Por isso que ele era um falso profeta. O que é o falso profeta?
é aquele que profetiza com interesses alheios à edificação. O que é um falso mestre? É aquele que ensina, mas não vive o que ensina. Esse é o falso mestre, é o hipócrita. Por isso que eu não quero que você seja um hipócrita, irmão. Eu quero que você seja um mestre verdadeiro do Senhor. Alguém que ensina. Não precisa saber muita coisa. Se você souber as doutrinas básicas de apresentar Jesus na salvação, na crença em Jesus, para a remissão dos pecados, está tudo certo. Pregue a verdade, viva a verdade de verdade. Porque é isso que vai te diferenciar do mundo. O que te diferencia do mundo, meu irmão, não é porque você é melhor que alguém, mas é o Espírito Santo que habita dentro de você, e que fez morada em você, e que te transformou. Se não fosse o Espírito Santo, todos nós estaríamos na mesma condição de pecado. Você estaria pulando carnaval agora. Você não está porque Jesus te achou. Você não está porque o Senhor Jesus, Ele salvou sua alma, Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele. E é esse mesmo Jesus que com o Espírito Santo nos dá ousadia para anunciar a palavra, independente de tomar spray de pimenta na cara. Amém? Versículo 32, para a gente finalizar. Que demonstrava uma evidência que da multidão dos que creram, ou seja, muita gente creu, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Para fechar, último versículo. Demonstra que quem é cheio do Espírito Santo é generoso. Demonstra a generosidade de um homem que era um levita da tribo de Levi, possivelmente, um homem descendente da tribo de Levi. Esse homem que ajudava no templo, ele vende um campo e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos, demonstrando a generosidade. Então, a gente viu algumas marcas do Espírito Santo, que o Espírito Santo causa em nós. E além da ousadia, além da intrepidez para falar, além de não ter medo do mal, é também a generosidade. Nós não temos nada que é nosso, mas nós ajudamos. E a igreja é justamente esse ajuntamento de pessoas, que uma tem muito, outra não tem, mas se houver generosidade, existe graça, existe comunhão e existe união. Amém? Que essa palavra possa queimar seu coração, consumir todo o pecado e te levar a uma vida mais santa, a uma vida que busca o Senhor Deus, a uma vida que busca anunciar a mensagem do Evangelho a quem quer que seja, sem ter medo de nada, com ousadia. Essa é a marca do cristão, essa é a marca de quem é cheio do Espírito Santo. E nós vamos falar muito sobre isso aqui em Atos, porque é justamente em Atos que demonstra o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo pensa. A gente tem que estar cheio, a gente tem que se encher todos os dias. A palavra tem que ser aquela notícia que vem, uma notícia tão boa que você quer falar para todo mundo, e você ir e falar, independente de qualquer coisa, porque isso vai mostrar que nós verdadeiramente temos o Espírito Santo. Amém? Vocês estão felizes? Que Deus abençoe vocês grandemente.